Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos aqui para dar continuidade ao programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E hoje quero convidar a você que nos ouve, que nos acompanha, para estudar sobre um fato que é totalmente inevitável na nossa vida. Quero que nós pensemos juntos sobre funerais e as comemorações que fazemos para aqueles que nós chamamos de mortos. Comigo, para pensar junto comigo nesse programa, nosso amigo Alcir Almeida, que vai nos ajudar no entendimento dessa temática. Forte abraço, gente. Então vamos direto ao ponto. Na questão 320 do Livro dos Espíritos, o Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que amaram sobre a terra? E aí, Almeida, os espíritos que já partiram desta vida sobre a terra, eles se sentem sensibilizados diante das lembranças que tenhamos deles? A gente começar a fazer essa relação entre aqueles que já se foram e aqueles que aqui ainda permanecem, traz-nos uma multiplicidade de questões. Quem já se foi, lembra de quem ficou? Lembra. Pode até estar num momento, é como quem mora muito distante, né? Você tem lá seus familiares lá na Paraíba, né? Isso. E de repente você está aqui em Brasília, você não está vivendo o dia a dia com eles, mas você os ama profundamente. Você continua sabendo que eles existem mesmo eles estando lá. Então alguém que está na erraticidade, já se foi, uma pessoa equilibrada, uma pessoa feliz, com certeza lembra com carinho de todos aqueles que aqui ficaram. Aquele que está numa vida desequilibrada, a exemplo de alguém que mora aqui em Brasília e está desempregado, está numa situação desequilibrada na vida, está fazendo uso de um dependente químico, ele tem mais dificuldade de lembrar do outro, porque ele está em desequilíbrio. Ele está envolvido ele no tá universo envolvido próprio. naquele universo totalmente... A palavra é essa mesmo, desequilíbrio, de perda, de falta de controle emocional. Ele nem lembra que tem pai e mãe. Na cabeça dele não tem espaço para o outro. Não, ele está vivendo aquele momento, aquele agora, né? Aquela dor, aquele sofrimento. E os desencarnados são de forma semelhante. Quem está bem, quem está feliz, com certeza lembra e recebe com alegria todo o pensamento de alegria, de amor que recebe daqueles que ficaram na carne. Agora, aquele que está em desequilíbrio tem maiores dificuldades. Então, fechando a questão, o que você acabou de dizer, os nossos irmãos desencarnados, eles recebem nossos pensamentos, recebem. Se sensibilizam com os pensamentos que nós emitimos para eles. Sim. Claro, estou falando de pensamentos, tem os pensamentos positivos e aqueles nem tanto. Sim. Isso nos traz, acredito, uma responsabilidade sobre os pensamentos que emitimos sobre aqueles que já partiram. Vamos falar de mim, né? Eu meus pais já desencarnaram, tanto o meu pai quanto a minha mãe, e eu tenho certeza, né, que toda vez que eu penso com alegria, com sentimento, com amor, com carinho, com afeto neles, eles recebem esse sentimento lá na situação em que eles estão, no local em que eles estão trabalhando, que eles estão atuando, né? E estivessem eles, e graças ao bom Deus tenho certeza no meu coração que não estão, se estivessem desequilibrados teriam maiores dificuldades, mas com certeza receberiam algum tipo de alento, até numa prece que se faça por eles. E essa sua fala me lembra, e isso para que o nosso público, principalmente aqueles que não têm muita afinidade ainda com a doutrina espírita, e tenham como referências algumas informações, como por exemplo o filme Nosso Lar. O filme Nosso Lar, claro. E no filme Nosso Lar, que foi visto por milhões de pessoas no Brasil, tem um momento em que o André Luiz ele é chamado para assistir
para ver lá no aparelho, né? Uma televisãozinha. Uma televisãozinha, uma mensagem que está chegando da Terra para ele. Alguém que rezou por ele. Alguém que rezou por ele. É claro que isso tem a dramaticidade, a teatralidade isso que o cinema exige. Né? Mas é isso mesmo. Tirando essa questão, essa característica de que o cinema precisa para passar a informação, o que interessa é a mensagem. Isso. Né? E naquela cena, se você não viu ainda o filme Nosso Lar, procure. Não sei se está aí disponível nas mídias. Olha, no momento que nós estamos gravando, já está difícil, você não encontra mais o DVD para comprar. Mas na internet já está praticamente de domínio público. Já é de domínio público. Já virou de domínio público. Então você vai ver lá um momento em que o André Luiz recebe essa comunicação, que é uma senhora que ora, ela encarnada, ora por ele, e as suas orações chegam até ele, e ele é levado para aquela televisãozinha para receber esse pensamento que está chegando para ele. Isso. Não é isso? Uhum. Vamos à resposta. Vamos à resposta do Espírito de Verdade. Repetindo a pergunta, os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que o amaram sobre a terra? Resposta, às vezes mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Então, é aquilo que você estava comentando agora, referindo-se a... Sim. É aquela coisa, por maior que seja o sofrimento, ainda é uma gota de alívio na dor. E isso me vem a lembrança, Almeida. Eu lembrei aqui agora. Ele não vai ter nem noção, se ele estiver num momento de muito desequilíbrio, não vai ter nem noção do que está acontecendo. Mas algum alívio naquele momento ele vai perceber. Mas nesse sentido, antes de falar o que eu vou falar, é como um paciente que está numa cama de hospital. E a enfermeira vai lá e coloca uma medicação no soro. Para ele não está nem percebendo aquilo, mas ele vai receber ajuda. Sim. Ele vai receber. Mas o que eu estava querendo dizer e vou dizer agora é que para aqueles que ainda pensam assim, fulano morreu, não posso mais nada posso fazer por ele, e acabou. Né? É um grande equívoco. É um grande equívoco. É aquela história, nós continuamos, as ligações que nós temos não são interrompidas pela morte. E eu vou repetir para a câmera, não são interrompidas pela morte. A gente tem que ter isso bem claro. As pessoas que se foram continuam vivas, continuam sentindo, continuam amando, continuam se importando. As relações que elas tinham continuam valendo, de uma forma ou de outra. E uma Por coisa isso que, me permita, por favor, vamos lembrar daquela prédica evangélica. Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás no caminho. Porque depois que desencarna fica mais difícil, né? É verdade. Mas continua. Se a gente está rompido um com o outro, a situação permanece. E uma tônica do nosso programa que a gente tem repetido sempre. É trazer para o dia a dia. É trazer para o dia a dia, mas também lembrar que essas questões, elas extrapolam o ambiente religioso. Extrapolam. Quando se fala dessa relação de encarnados e desencarnados, ou vivos e mortos, como alguns ainda falam, isso não tem nada a ver com religião. É uma questão do nosso ser. O ser humano vive essas duas realidades diuturnamente. Então, independente de crença, independente de religião, essa é uma realidade da qual a gente não tem como fugir. Então, concitamos a todos os que nos ouvem, independente de serem praticantes do espiritismo ou não, de terem em mente essa consciência da nossa relação permanente com aqueles que já se foram, os desencarnados, ou aqueles que já morreram, como queira dizer, e saber que os nossos pensamentos, nossas orações, nossos sentimentos para com eles são vivos e reais e geram os efeitos positivos ou negativos decorrentes dos nossos sentimentos, mais positivos ou menos positivos. É isso aí. Vamos para a questão 321, então? Vamos lá. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos?
eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre seus despojos. Imagina aqui, né, Almeida? 2 de novembro, dia de finados. O dia de finados. E aí os nossos entes queridos, desencarnados, ficam dizem assim, um ano esperando, agora é o dia da gente encontrar aquela turma. gente, vamos lá para o cemitério que o pessoal vai lá orar por nós. Então, eles se preparam e vai todo mundo para o cemitério para receber, para se encontrar conosco. Pois é. O que é que você me diz disso? Às vezes a gente perde a percepção do que significa o finados, né? O finados é uma tradição antiquíssima, que ela vem até de cultos pagãos, onde foram criadas uma série de atitudes, uma série de procedimentos que visavam aplacar a ira dos mortos. Nós ficamos com essa herança do dia de finados. Respeitamos profundamente todos que acreditam que o dia de finados é o momento para lembrar dos mortos. Respeitamos profundamente todos os nossos irmãos e irmãs de todas as confissões religiosas. Mas a doutrina espírita é muito clara. Os nossos pensamentos nos ligam. Seja entre nós que estamos vivos, seja entre nós que estamos na carne e aqueles que não mais estão. O pensamento nos une. Qualquer prece, em qualquer dia, tem o mesmo valor. Qualquer pensamento em qualquer dia, de carinho, de afeto, de amor, de saudade, para aquele que se foi, a qualquer dia ou qualquer hora é válido. O abraço vai chegar. Você citou Nosso Lar. Uhum. Eu gostaria de citar Memórias de um Suicida. Isso. Memórias de um Suicida, onde nós temos Camilo Castelo Branco, pela mediunidade de Ivone Pereira, onde ele descreve os pensamentos de afeto que ele recebia do avô. Né? Ele suicida, ele não recebeu pensamentos de afeto dos pais, mas do avô. O avô lembrava dele com carinho. E ele recebia essas mensagens na espiritualidade. Leiam um livro também, um livro sensacional. Repete o livro. Memórias de um Suicida. Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira é a médium. O espírito, Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco. Tá? Perfeito. Então, retomando Retomando a pergunta. pergunta. Podemos lembrar dos mortos em qualquer dia. Devemos mandar. Tá com saudade do seu avô, da sua mãe, do seu bisavó, da sua bisavó? Mande um abraço, faça uma oração por ela, diga o que você sente. Vovó, que saudade. Que quanta coisa boa vivemos juntas, né? Uhum. Fica aqui o meu abraço carinhoso para a senhora e tenha certeza que ela vai receber. Quero fazer 2 colocações Vamos lá. para aproveitar mais a sua cultura espírita. Vamos lá. Primeiro. Ele fala isso porque a cultura dele é muito maior, mas tudo bem. Que conversa. Vamos lá. Então, Vamos lá. Então Ele vamos está pedindo confete. Então vamos lá. Vamos nessa. Eu estou lembrando de questões que nos chegam ao longo da nossa vida, né? Claro. Alguém certa vez me fez uma pergunta e eu vou fazer para você agora para que você responda para os nossos ouvintes. Aquele meu avô, minha avó, meu tio, minha mãe, meu pai, enfim, eles vão estar lá no cemitério no dia de finados, quando eu for lá? O que é que você diria? Se alguém te perguntasse isso. Olha, se eu acredito, eu vou lá. Eu ponho minhas flores, eu faço a famosa reforma no túmulo, tão comum, né? Em que façam em outra época, porque vai ser mais barato fazer a reforma do túmulo. Fazer reforma de túmulo na véspera do Dia dos Mortos vai ser mais caro. O que acontece? O que liga um ser encarnado com desencarnado é o pensamento, é o sentimento. Se eu vou lá, é um tio, é uma tia, é um avô, é uma avó, que eu tenho um sentimento muito forte, eu vou lá fazer uma oração por ele,
A não ser que ele já tenha encarnado em outro lugar, ele vai receber essa mensagem. E mesmo encarnado vai receber. Mas ele, se tiver desencarnado, tem uma grande chance da gente realmente fazer uma convocação. Nós estamos evocando os mortos. É verdade. Né? Nós estamos fazendo uma evocação. Existe uma grande chance, sim, de estando desencarnado ele estar lá. Se você Agora, seria um grande desrespeito a gente ter essa certeza. Por quê? Sim, sem dúvida. Porque ele tem a vida deles, eles têm a vida deles, eles estudam, eles trabalham, eles têm vida de relação. A gente querer que ele venha aqui, a gente pode estar desrespeitando um compromisso que ele tenha. Se você estivesse desencarnado, você iria? Olha, como é que eu vou dizer? Eu gostaria de estar muito ocupado fazendo coisas boas, para não precisar aceitar esse convite. Pois é, Almeida. Se eu estiver desocupado, eu vou. A gente vai estudando e as ideias vão surgindo, né? Eu espero não estar desocupado, eu espero estar muito ocupado, trabalhando muito. Eu brincando, às vezes em casa, brincando com a esposa, com os filhos, eu já falei assim para ele, falei, ó, não vão no dia 2 para o cemitério, porque eu não vou estar lá, porque eu não gosto de cemitério. Então, se eu não gosto de cemitério agora, certamente eu não vou gostar depois que estiver do outro lado, né? Mas eu digo isso brincando, mas tem uma lógica muito correta. E quando eu te questionei, era exatamente para a gente abordar isso da maneira que você abordou, né? Se o desrespeito, a gente tá... É um espírito, é um ser vivo, está lá do outro lado, eu estou exigindo, vem cá agora! Pois é, se o espírito desencarnado, se ele continua acreditando como os encarnados... Sim, aí ele vai estar lá. Que o dia é o dia do encontro, que é o dia, etc., ele vai estar lá. Vai. Porque ele acredita naquilo. Perfeito. Se ele não acredita naquilo, provavelmente ele não estará lá. Uhum. E aí vem o conhecimento do encarnado. Agora tu imagina. Se você o exige naquele momento, aí cai aí onde ele você... Ele está trabalhando, gente. Ele está lá numa casa de acolhimento na espiritualidade, recebendo desencarnados, recém-desencarnados. Ele está lá trabalhando e o teu pensamento está aqui. Ricardo Honório, vem cá, eu quero te dar um abraço, eu lhe amo muito, eu estou com saudade de você. Está atrapalhando o homem, gente. Ele está lá tentando dar atenção ao recém-desencarnado e você está dando... E está um berro no ouvido dele aqui. Exatamente. Um filho, uma filha chamando. Eu ia comentar agora sobre a pintura do túmulo, mas como a gente vai abordar isso mais na frente, vamos deixar para frente para a gente chegar lá. Então, questão 321. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre seus despojos? Resposta. Os espíritos atendem ao apelo do pensamento. Nesse dia... Como em qualquer outro. Como em qualquer outro, né? Agora aqui abrindo um parêntese, eu ficaria muito chateado se eu só fosse lembrado no dia de finados, né? Tem o ano todo para a gente ser lembrado. Você poderia lembrar de mim quando estivesse ali no parque, né? E aí, passeando. Ô, Ricardo Honório, um abraço para ti. Notícias do parque. Continua seca em Brasília, mas continua bonito. Continua bacana. Continua bonito. Agora, no dia de finados, mas... Só nessa hora que tu lembra de mim, cara? Uma vez por ano, só dá um tempo. Hora. E ainda me leva exatamente para o cemitério, tanto lugar bom para a gente ir. Ver um bom filme, né? Uma leitura como edificante. Dignificadora. Dignificadora. Mas o Kardec fez uma segunda pergunta dentro dessa pergunta. Isso, olha lá. E ele diz assim, esse dia é para eles, os desencarnados, um dia de encontro junto às suas sepulturas? É um dia de encontro isso? Pois é. Você colocou muito bem na pergunta anterior, né? Mas vamos começar. É um dia como qualquer outro. Agora, se o espírito ainda está nessa faixa vibracional, que ele acredita que tem dias especiais para encontrar, com certeza ele vai estar lá, né? Se ele já está em outra fase, ele, poxa, mas por que esse menino só lembra de mim no dia dos finados, né? Vão ter todas essas questões envoltas. É verdade, Almeida, e me veio aqui uma ideia agora. Nesse dia estarão lá aqueles que assim pensam, que assim acreditam. Sim. Mas outros até contra a vontade, porque foram evocados. Mas me veio à cabeça, sabe o que agora? Aqueles que estarão lá
pelo simples fato de não estarem preocupados com nada em lugar nenhum. E já que está todo mundo indo para lá, eu vou também. Ah, sim. Como os outros, à toa, né? À toa. É né? por isso que eu disse na questão anterior, eu rezo para quando eu for para lá eu estar trabalhando, eu estar produzindo coisas boas, né? Porque assim como cá Na entre vida, nós, os encarnados... assim como na vida, é assim na morte. Não é isso? Os desocupados tem dos dois lados da vida. Desocupado dos dois lados. Então, por exemplo, no nosso caso aqui encarnado, acontece um acidente de trânsito. De repente se forma uma multidão de curiosos que não estão ali nem para ajudar. Dos dois lados da vida. Dos dois lados da vida. É isso aí. Então, a resposta dessa questão de Kardec, eu vou repetir a pergunta, esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? Resposta, nesse dia estão aí em maior número porque existem mais pessoas que os chamam. Isso que você já falou. Mas cada um vem por causa dos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. E aqui não está escrito, mas eu acrescento que eu concordo com você. Vai ter um bando de curiosos assim. Ah, não tem. O cara está ali há 200 anos encarnado, não tem mais ninguém orando por ele encarnado. Ah, hoje é o dia de festa lá, eu vou lá. Eu vou lá. Vou lá para ver como é que está a movimento. Exatamente. Mais uma subpergunta. Isso. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? E aí? Como evocados. Como é que eles vão aparecer lá? O cara bota um terno para ir pro dia de finados? Como diz o outro, eu lembro muito do meu pai, como diz o outro, de camiseta e bermuda. Ele vai aparecer desse jeito para mim. Agora, eu fico pensando aqui naquele vidente, né? Uma pessoa vidente que, não conhecendo muita coisa disso que a gente está estudando, de repente vê o teu pai lá de camiseta e short. Aí vai dizer assim, olha que espírito desrespeitoso. Todo mundo aqui se preparando para receber e ele vem nesses trajes. Como é que pode? No interior tem gente que bota a roupa domingueira para ir para o cemitério, né? Se prepara, eu lembro disso. Sim. É quase que uma festa na cidade. Em cidade interior, quanto mais pequena, quanto menor a cidade, qualquer coisa vira festa. Mas você pode falar mais pequena, porque lá em Portugal se fala mais pequeno, né? Mais pequeno, mais grande, lá se diz. Meu abraço ao pessoal lá da Lusitânia, ulterior. Morei lá 2 anos, tenho um carinho muito grande por vocês. Que bom. Mas é isso que você disse, o Espírito, ele vai ao encontro daqueles que os amam na forma que eles costumam ou costumavam se relacionar. Para você, não seria nenhum... Não, eu encontrava meu pai, era dentro de casa quase o tempo todo. Pois né? Os últimos 20 anos da existência dele, ele estava aposentado. E sabe qual é a resposta que os Espíritos deram? Vamos lá, vamos ver a resposta. Eles disseram assim, eles aí comparecem sob a forma com que eram conhecidos como encarnados. Acabou. Entendeu? Já pensou se teu pai de repente apareceu você de terno e gravata? O que houve, velho? Vai tirar foto? O que aconteceu? Velho, que foi? Vai tirar foto agora? Não é o caso do Ricardo Honório. Sempre elegante. Só você mesmo. Imaginou os filhos do Ricardo Honório lá no cemitério e o homem tá lá, terno e gravata. Vamos lá, eu acho que o tempo tá rugindo agora. Agora não dá mais tempo de outra pergunta, não. É verdade, nós temos apenas 4 minutos. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer essa pergunta. Vamos deixar só para semana que vem responder. Vamos colocar doce na boca das crianças. Vamos lá. E deixar para a próxima semana. Na questão 322, Kardec pergunta assim: os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também aí comparecem, apesar disso, e ficam pesarosos ao verem que ninguém se lembra deles? Semana que vem a gente conversa. Semana que vem a gente conversa? Semana que vem a gente conversa. Gente, semana que vem a gente retoma essa questão. É um tema interessante. Estamos tratando de um tema que compõe a natureza de todos nós, né? Mas antes de encerrar, eu tenho uma informação para você que não te falei ainda e para o nosso público. Fale. O nosso presidente, Opa! Adilson Maris, vai voltar para o programa. Disse que a partir da semana que vem deverá estar de volta conosco. Então já vamos deixar a questão 322 para que ele responda na próxima semana. Gente, mais uma vez, vamos encerrar o nosso programa por hoje.
Semana que vem, não esqueçam, nos acompanhem porque nós vamos falar se os espíritos esquecidos, no dia de finados, aqueles a quem ninguém cuidou dos seus túmulos, aquele cujos túmulos ninguém comparece para rezar por eles. E aí, como é que eles se sentem? Eles se sentem rejeitados? Se sentem mal? Vão lá a si mesmo? Estarão presentes no dia de finados? Essa questão a gente responde na semana que vem. Almeida, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Forte abraço a toda a nossa audiência e a todos os nossos espectadores. Grande abraço a todos, até a semana que vem.